O 1917 ele quase ganha o Oscar, né? E só não ganha o Oscar, eu acredito, porque o ano de 2020, os filmes que foram lá pro Oscar de 2020 foram muito bons, né? Tinha o Ford versus Ferrari, o Parasita, tinha o História de um Casamento, tinha o Era Uma Vez em Hollywood, tinha o Coringa, enfim, tem muitos filmes bons, mas ainda assim é um filme excelente, bem imersivo, e pela data, né, vocês já devem ter reparado que ele se passa na Primeira Guerra Mundial, né, em 1917, então o filme começa com os 2 soldados britânicos, não é? E aí eles recebem uma missão, chegar em outra, como é que eu posso dizer, outro grupo militar, né, eu esqueci o nome agora, outro destacamento militar, é isso, um outro fronte, uma outra trincheira, que estaria se preparando para um ataque na manhã seguinte, e eles precisam mandar uma mensagem lá que o ataque tem que ser suspenso, porque os alemães descobriram ali algumas coisas ali e estão fazendo uma armadilha. E aí a ideia do filme é essa, bem simples a ideia do filme. O que eu acho genial nesse filme, assim, o que eu acho que todo mundo que vai ver esse filme vai se sentir muito imersivo nele, é que ele é gravado inteiramente como se fosse de uma vez. Então, assim, são as 2 horas de filme como se elas tivessem sido gravadas todas de uma vez só. Você não percebe os cortes na câmera, que eles existem, mas você não percebe, é muito bem trabalhado, o filme. É um filme, assim, ao foguete, né? É um filme belíssimo, sinceramente, eu não tenho palavras, assim. Eu realmente adorei o filme, porque ele é realmente imersivo. Você vê o que os protagonistas veem, você escuta o que eles escutam, você se impressiona com o que eles se impressionam, porque a câmera, além de ela seguir a trajetória dos protagonistas, ela age como se ela fosse eles, né? O tempo inteiro ali, o personagem olha para um lado, a câmera vira junto, o personagem vai subir da trincheira, ela só sobe quando o personagem sobe, né? Então, assim, fantástico o filme, fantástico. Outro aspecto, assim, que eu acho fenomenal no filme é que ele tem uma responsabilidade, assim, em recriar as trincheiras muito grande. O filme, ele tem uma responsabilidade muito grande com a guerra de trincheiras, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque ele tenta recriar bem, captar bem o espírito de que era conviver naquele espaço ali. E aí, nisso, eu tanto vou citar alguns historiadores, né? Um que chama Lawrence, alguma coisa que eu esqueci o nome agora, que ele tem um livro que chama A Primeira Guerra Mundial, que é como se fosse um resumão da Primeira Guerra Mundial. E ele vai falar da Guerra de Trincheira. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial, ela começa como uma guerra parecida com o filme do Patriota. Não sei se vocês recordam, mas lá no Patriota, as guerras eram travadas daquele jeito, né? Se fazia uma linha de soldados de um lado e outra linha de soldados do outro lado, e eles atiravam com as carabinas, recarregava, enquanto avançava, chegava perto, tinha as baionetas, as espadas. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, se acreditava muito que a guerra seria rápida, por causa dessas experiências anteriores até. E essa guerra começou sendo travada da mesma forma, só que aí bateu, né, com uma tecnologia totalmente nova, uma tecnologia de matar nova, com armas novas, metralhadoras. E aí nos primeiros combates da Primeira Guerra Mundial, que eles seguiram esse modelo de linha, onde um exército fazia uma linha, o outro fazia uma linha, a mortandade foi enorme, 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 enorme. Então as trincheiras começam por causa disso. Na verdade, as primeiras trincheiras eram só buracos no chão de bombas que os soldados se escondiam. Onde dava para eles se esconder, eles se escondiam por causa dessa grande quantidade de bombas, né? A partir disso, as trincheiras começaram a ser criadas, as trincheiras bem simples no começo, mas com o tempo elas se tornaram bem complexas, com trincheira específica para comunicação, trincheira que tem um sentido para caminhar, uma que tem outro sentido. Começou a ficar uma rede assim com nome de ruas até, ficando bem complexo assim, tanto de um lado quanto do outro, né? E aí no meio do caminho tinha o que chamavam de terra de ninguém, com arame farpado, metralhadoras, vários buracos de bomba, corpos das pessoas que morriam, corpos de animais que morriam que ficavam jogados lá. E a estratégia da guerra de trincheira era vencer o inimigo pelo cansaço. Só que qual era o problema disso? Se o seu inimigo é vencido pelo cansaço, você também está sendo vencido. Porque a partir desse momento não tinha tanto confronto aberto com os inimigos, né? E quando tinha o confronto, era para avançar pouquíssimo. O soldado ele saía da trincheira, os soldados avançavam cerca de 50 metros e no dia seguinte o inimigo fazia um contra-ataque.
e aí se perdia aqueles 50 metros, né? Então era uma guerra bem complicada, foi uma guerra onde morreu muita gente nesse sentido. Outro trabalho que eu quero trazer aqui junto, além desse livro desse historiador, é o documentário do Peter Jackson, né? Eles Não Envelhecerão, que ele recupera depoimentos de combatentes da Primeira Guerra Mundial, recupera imagens da Primeira Guerra Mundial, colore elas e cria uma narrativa muito legal, onde as pessoas vão dando depoimentos de como era a guerra, de como que era ali para aqueles soldados, como foi para aqueles soldados, né? A experiência deles na guerra. Isso é valioso demais. A começar, né, que muitos dos primeiros soldados que foram recrutados ou se alistaram na guerra, a ideia é que eles tivessem pelo menos 19 anos, né? Mas foi muito comum soldados com 15, 14 anos irem pra guerra. Se eles conseguissem mirar com um fuzil, eles iam pra guerra. E aí eles contam que alguns deles chegaram assim no alistamento com 16, 17 anos. O militar lá dentro perguntava a idade deles, eles falavam 17. Aí o militar recomendava ele ir lá fora, fazer aniversário e voltar. Então ele ia lá fora, voltava e mentia que tinha 19 anos, pegava o equipamento dele, ia fazer o treinamento militar e ia pra guerra. E o interessante disso tudo é que eles iam para essa guerra com entusiasmo, né? No início assim do documentário que eles estão contando como que eles fizeram esse processo de ir pra guerra, eles começam a contar que eles estavam muito, muito, muito animados para ir pra guerra, que eles queriam combater mesmo, matar alemães mesmo, como se fosse um trabalho até. Eles fariam isso porque eles tinham que fazer isso. E eles então vão pra guerra, fazem um treinamento militar de algumas semanas primeiro, e aí vários deles são menores de idade, mas aí eles vão pras trincheiras, acho que se não me engano nesse documentário todos ficam na linha de frente, e aí eles começam a descrever o dia a dia na trincheira, que eles tinham que cavar buraco na parede às vezes pra dormir, ou dormia em pé, a comida era pouquíssima, tinha muito rato, às vezes quando chovia, ou na época de inverno o chão alagava, eles tinham que ficar com o pé na lama, muita gente tinha o pé amputado nesse contexto ali na trincheira, não tinha tempo para enterrar os mortos, então alguns soldados morriam e o corpo deles ficavam ali, eles ficavam muito próximo da terra de ninguém, né, que era o espaço entre uma trincheira e outra, e aí o cheiro de podridão mesmo, dos cadáveres que estavam lá em cima, era muito forte ali na linha de frente da guerra, de quem estava nas trincheiras de linha de frente. Eles não tinham banheiros, então eles tinham que improvisar os lugares de fazer necessidade. Era comum, assim, eles colocarem uma tábua para eles poderem sentar, a tábua quebrava, eles se sujavam com fezes, urina, e assim, não tinha como tomar banho, e tinha, igual eu falei, né, tinha muito rato também, então era um ambiente que muito propício à doença, né, igual aquilo que eu falei, a estratégia da guerra de trincheira era ganhar pelo cansaço. Olha a situação que o soldado ali vivia, mas o outro soldado do outro lado também vivia nessa situação, e aí quem fosse mais resistente talvez ganharia a guerra, né? E quando eles tinham um dia de descanso, eles saíam da trincheira, iam para algum lugar, algum acampamento militar e tinham que trabalhar carregando, sei lá, armamento, carregando mantimento, carregando outros tipos de recurso. Então, na prática, eles nunca tinham um dia de descanso. E também eles contam também que quando eles tinham que avançar para a trincheira inimiga, para conquistar a trincheira inimiga, era absurdo, assim, era tanto barulho de tiro, de metralhadora, de bomba, que eles não conseguiam escutar um tiro em particular. E aí eles só sentiam, sei lá, a mão arder, o ombro arder, alguma parte do corpo arder. Mal sabiam que tinham tomado tiro, né? Depois que percebia que tomava o tiro. E avançava do jeito que dava. Aí alguns vezes fala que se jogava no primeiro buraco que via, que só queria sobreviver, olhava pro lado, via amigo morrendo, via gente explodindo, e eles falam que, não é essa a palavra, mas um desses depoimentos, ele fala que não se arrependeu porque ele sobreviveu, mas que ele não queria lutar de novo, principalmente que depois que ele chega da guerra, ele não consegue emprego, as pessoas olham pra ele com um olhar torto, principalmente porque eles voltam cheios de lama, todos sujos e tal, as pessoas meio que têm nojo desses combatentes que voltam da Primeira Guerra Mundial, além deles terem uns traumas físicos ou psicológicos dos anos de combate, dos anos de trincheira, e aí falta emprego, desemprego em massa, enfim, vários problemas, né? E aí o filme 1917, você percebe vários desses elementos. Quando os dois protagonistas vão passando nas trincheiras, você vai ver soldado dormindo, você vai ver gente ferida ali naquelas condições ali mesmo, você vai ver os ratos, quando eles avançam para a terra de ninguém, você vai ver os cavalos,
o sargento lá, o tenente, não sei, que vai dar a instrução pra eles, fala que o cheiro do cavalo é interessante porque de noite ele não deixa você se perder. Então o filme ele tem esse cuidado de tentar reconstruir de uma forma bem fiel, né, o ambiente da Primeira Guerra Mundial. Uma coisa assim que acontece, pelo menos nos depoimentos desses, né, é que aqueles arames farpados ali, eles eram muito mais difíceis assim de atravessar, mas aí depende do lugar também, né, porque ficava uma artilharia mandando bombas naqueles arames farpados para tentar derrubar ele, para depois as tropas avançarem, né, e no caso, os caras do depoimento falam que na batalha que eles participaram nem adiantou, eles chegaram lá, o arame farpado ainda estava inteiro lá, e a artilharia estava quase acertando eles, por exemplo. Mas enfim, né, mas assim, isso é mais ou menos o que eu acho do 1917, tá? Claro que dá pra falar mais coisa ainda, né, sobre os alemães, sobre os soldados ali britânicos, etc e tal, como o filme retrata eles, mas no geral, assim, naquela questão histórica de reconstrução de cenário, de ambientação, de uniforme, eu acho que esse filme é excelente, assim, sem contar que a parte da história do filme, né, a narrativa do filme, ela é muito imersiva, muito, muito bonita, né?